Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Amém? Amém, amém, amado, né? Nosso abraço fraterno também, ao pessoal que nos vê pela internet. E também o nosso abraço aos visitantes. Tem alguém no nosso meio nos visitando hoje? Tem, né? Ah, que bom que você está aqui hoje, minha querida. Deus te abençoe, viu? Deus fortaleça a tua vida. Prazer enorme receber, viu? Receber também nosso abraço, o pessoal que está do teu lado aí. Essas nossas duas vidas, viu? Queridos, nós estamos reiniciando na verdade, um tema que nós tínhamos o propósito de, ao longo do mês de abril, parar, por conta de ser o mês do aniversário da igreja. Mas eu quero te convidar nesse momento, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Diga a pessoa que está ao teu lado: Deus te guia pelo teu caminho. Diga: Deus te guia pelo teu caminho. Diga assim: Deus guia essa igreja pelo caminho. Deus guia essa igreja pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. De dia e de noite. Deus estava com o povo, guiando-os pelo caminho. Eu quero dizer para os irmãos que esse versículo falou meu coração agora à tarde, quando eu meditava exatamente no que nós vamos, nesse momento, estar buscando inspiração do Senhor, a palavra do Senhor, para a nossa vida. E como eu disse, nós tivemos aí o mês de abril, que passamos nas comemorações do nosso aniversário. E dentro do mês de abril, nós convidamos pastores que viessem trazer a palavra do Senhor para nossas vidas. E vieram 3. Pastor Juarez, da Igreja Central, pastor Antônio José, que é pastor dessa igreja auxiliar no Rio de Janeiro, e pastor Cláudio Fumigal, que também foi pastor dessa igreja, que hoje está pastoreando a igreja de Camboriú. Para nenhum deles nós dissemos absolutamente nada. A única coisa é que nós estávamos dentro do mês de aniversário da igreja. Mas não dissemos nada do que nós vimos falando, estudando, trabalhando ao longo dos meses anteriores. E a pregação dos 3 realmente me impactou, porque eu vejo a mão de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja. O pastor Juarez falou de unidade, a importância da unidade na igreja. Nós vimos falando de unidade. O pastor Antônio José falou dos dons espirituais, a importância de uma igreja viver dons espirituais. Nós vimos falando sobre dons. E o pastor Cláudio falou de fé. Nós cremos na interferência de Deus nos nossos caminhos. E aquilo que Deus faz em nossa vida, interferindo na nossa vida. Isso nada mais é do que fé. Então, me lembrando desse versículo, eu vejo como Deus tem cuidado da nossa igreja. Quando eu falo da nossa igreja, de cada um de nós. Mas, mais do que também um cuidado de cunho individual, familiar, que é uma bênção de Deus, nós temos dado testemunhos aqui domingo a domingo a respeito desse poderoso Deus em nossas vidas, quer individual, quer familiarmente. Mas estamos percebendo que Deus vem falando a nosso ouvido, ao nosso coração, para um composto enquanto igreja. O que nós precisamos viver como igreja? E esse versículo então falou ao meu coração. Exatamente isso. Deus, ainda que nós mesmos criemos no hiato do mês de abril, para falarmos a respeito do aniversário, Deus vem e continua o assunto. Exatamente o mesmo assunto que nós temos proposto no coração, que temos percebido que Deus tem falado no nosso coração. Unidade, adoração e dons. Eu e o pastor Hélio tomamos então o propósito de estarmos conversando com a igreja, pregando, analisando, buscando na palavra
um entendimento sobre dons. E para isso eu quero te convidar então para o nosso texto dessa noite. Abram lá em Efésios, capítulo 4. Quando você abre aí, nós estamos no mês de maio. Mês de maio é um mês um tanto quanto diferente dos demais meses. É o mês que nós comemoramos o trabalho. Primeiro, o dia do trabalho, o feriado nacional. Nós comemoramos normalmente as noivas. É de tradição de chamar o mês de maio para os casamentos. E é também de tradição nós usarmos o mês de maio para reflexão sobre família. Então é um mês um tanto interessante. Mas quando a gente percebe esses três fatores que eu acabei de falar: trabalho, família e igreja, a gente vai encontrar as três formas que Deus fala ao nosso coração, e vai falar mais nessa noite a respeito de quê? De fé, unidade e dons. Fé, unidade e dons. Ninguém se casa sem fé. Ou seja, o que é fé? Fé é a expectativa do amanhã. Fé é a esperança do amanhã. Fé é a convicção das coisas que vão acontecer amanhã. Então a pessoa, quando casa, está cheia de convicções de fé, de que deu o passo certo, que vai ser feliz, que vai se tornar feliz, que vai fazer a felicidade do outro. Enfim, fé. Quando falamos de igreja, nós falamos de unidade, que é o que nós vamos falar. Unidade. Uma igreja, ou uma corporação, ou uma comunidade, se viver sem unidade, ela viverá desprovida dos alicerces fundamentais para o seu desenvolvimento. Então, unidade e uma vida grupal tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Seja na família, seja na sociedade, no trabalho, seja principalmente na igreja. E na igreja, mais ainda, nós temos então dons. Dons. E a igreja que entende e compreende sobre dons, ela consegue realmente vivenciar a essência do poder de Deus na prática. Eu, quando estudava, um pastor americano disse o seguinte: nenhuma congregação local será o que deveria ser, aquilo que Jesus orou que fosse, ou aquela que o Espírito Santo dotou e a preparou, enquanto ela não compreender essas verdades: unidade, fé e dons. Se a igreja, vou repetir, nenhuma congregação local será o que deveria ser, aquilo que Jesus orou que fosse, ou aquela que o Espírito Santo dotou e a preparou, enquanto ela não compreender que deve viver em unidade, por fé e nos dons. Fé, queridos, como eu disse, é acreditar e dar crédito em algo ou em pessoas. Fé, eu acredito. Fé é sonhar, de preferência os sonhos de Deus. Isso é fé. Sonhar os sonhos de Deus. Fé é ver o que ainda não se realizou, como se já tivesse sido realizado. Isso é fé. Eu olho para o amanhã e sonho com o amanhã. Fé é descortinar a eternidade. Fé é produzir uma melhora contínua e constante, que nada mais é do que a santificação. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Uma comunidade precisa viver por fé. E é disso que nós queremos que nós possamos, a partir já desse domingo e todos os domingos que virão pela frente, compreender. E unidade? Unidade não é unanimidade, temos falado disso reiteradamente. Até porque unanimidade, diz aí o provérbio popular, que é burra. Unidade é a soma das diferenças num só propósito. Isso é unidade, a soma das diferenças num só propósito. Unidade é o poderoso nutriente para o fortalecimento. Então você quer ter um grupo fortalecido, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja. Unidade. De novo, unidade é a somatória das diferenças. É todos caminhando para o mesmo rumo, todos indo para a mesma direção, todos trabalhando de maneira conjunta, ainda que com as suas diferenças. Isso é unidade. É fator que diferencia um grupo para o crescimento. Um grupo que tem unidade, esse grupo cresce, esse grupo se fortalece, esse grupo tem dinamismo.
Então, um grupo que trabalha e busca entender e compreender fé, entender e compreender unidade, esse grupo crescerá. E nós não estamos falando aqui de crescimento numérico tão somente, mas também, principalmente, crescimento espiritual, conhecimento de Deus, um fortalecendo o outro, amparando o outro, crescimento relacional. Nós dependemos uns dos outros, somos 100% dependentes uns dos outros. E quando nós temos essa unidade, ou seja, vivemos em unidade com as nossas diferenças, mas estamos caminhando para o mesmo rumo, para o mesmo norte, para a mesma direção, o mesmo objetivo, então nós crescemos. E unidade, queridos, é vitória. É aquele provérbio popular que diz: povo unido jamais será vencido. Ainda que isso muitas vezes é usado de maneira inadequada, mas na sua essência é isso mesmo. Um povo unido, ou seja, unidade, é vencedor, é conquistador. Então nós estamos diante de algo tremendo, queridos. A igreja, Filadélfia, está diante de uma perspectiva de revelação de Deus. E é isso que eu quero trazer essa noite. Nós estamos diante de um processo de revelação. Deus está se revelando a nós outros. Isso já começou em dezembro e vem se desenrolando. E como eu disse, até mesmo quando nós acreditamos que vamos criar um espaço de tempo em um hiato, que foi o mês de abril, Deus falou de forma mais contundente, através dos seus servos. Deus usa os seus servos, os seus ministros, para trazer revelação. Qual a revelação? Da sua vontade, da sua palavra. E nós vimos isso ao longo do mês de abril. Vimos isso. E nós estamos aqui agora, no primeiro domingo do mês de maio, iniciando esse processo de estarmos descortinando esse mistério da vontade de Deus para esta igreja, para a tua vida, enquanto você parte integrante de uma comunidade. E é disso que nós queremos entender e compreender, porque ao nós entendermos isso, então faremos toda a diferença. E o terceiro passo, que é o que nós vamos trabalhar esse mês, que são os dons. Trabalharmos em unidade, trabalharmos em fé e com os dons. De manhã o pastor Hélio já falou sobre alguns dons, e nós vamos estar falando ao longo do mês todo sobre isso. O que são dons, queridos? Já falamos aqui, vamos repetir o que são dons. Nós temos virtudes humanas, que são as habilidades, onde as pessoas têm habilidades, nem todos têm as mesmas habilidades, cada um tem habilidades distintas. Às vezes até mesmo temos alguma habilidade associativa com o outro, mas Deus nos dota de habilidades, para que através dessas habilidades possamos ser úteis na sociedade, seja um bom médico, bom professor, bom técnico, um bom empresário, um bom funcionário público, que tenha qualidades, qualificações para exercer aquele cargo, aquela responsabilidade, aquela função, aquela atividade. Então, todos nós recebemos habilidades. Os seres humanos, de maneira geral, recebem habilidades. E elas são, às vezes, por vezes, distintas, específicas. São habilidades que têm a ver com aquela pessoa, naquela situação. E percebemos ainda ao longo da vida que essas habilidades, elas podem se desenvolver, vir e sair, de acordo com o momento, situação ou local que a pessoa está. Mas e dons? Dons. O que são dons? Dons nada mais são do que essas habilidades ou outras habilidades específicas que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, delega ao seu povo. Portanto, habilidades são qualificações dos seres humanos de modo geral, na humanidade como um todo. Dons são essas habilidades ou algumas outras específicas que Deus dota o seu povo, capacita o seu povo para um fim específico. Esse fim específico é o seu reino, a sua igreja, o seu povo. Portanto, quando Deus nos chamou para pertencermos ao seu povo, somos dotados de dom ou dons. Deus afirma pela palavra de Deus que todos recebem no mínimo um dom, mas o que nós temos percebido é que as pessoas são dotadas de muitos dons. A grande questão é a falta de entendimento sobre isso. A grande questão é, às vezes, até mesmo medo de tratar sobre esse assunto. Igrejas
que têm dificuldade de lidar com esses assuntos, porque dentro de todo esse menu de dons, essa relação de dons, e nós chegamos aí perto dos 30 dons, isso é, alguns dons bíblicos e alguns dons que nós também entendemos ser dons de Deus, mas que não estão relacionados aqui na Bíblia, mas que são até mais que isso, mas que para um exercício funcional do corpo de Cristo, de maneira efetiva, de maneira produtiva, de maneira a realmente ser um corpo que produz vida, esses dons têm que estar sendo operacionalizados. Então, quando falamos de dons é a virtude divina, qualificando os filhos de Deus em operação. Virtude divina, qualificando os filhos de Deus em operação. É também a mola propulsora do reino de Deus. É a mola propulsora. É o óleo da engrenagem. É o óleo da engrenagem que faz com que a engrenagem toda funcione de maneira azeitada, como se dizia antigamente. É a alavanca que pode mover o mundo todo. Dons em operação pela igreja é uma arma imbatível no mundo espiritual e natural. Porque os dons nada mais são do que essas qualificações para o bem da igreja, para o bem do outro, para com isso dar glória a Deus. Quando nós estamos em pleno exercício dos dons que Deus nos deu, nós estamos continuamente dando glória a Deus, exaltando o nome de Deus. Como disse o pastor Hélio de manhã, não pode de maneira nenhuma que os dons sejam para tributo ao ser humano, de exaltação ao ser humano, sempre para exaltação a Deus. Mas quando nós estamos vivenciando os dons na nossa vida religiosa, familiar, social, porque dons não foi feito só para ser dentro da igreja, mas é do reino de Deus. E o reino de Deus extrapola a questão da nossa igreja local. O reino de Deus está além da nossa igreja local. Portanto, Deus nos envia, nos leva, nos conduz para, através dos dons, nós sermos usados pelo Espírito Santo com autoridade e poder. Autoridade e poder. Sem os dons, nós somos uma igreja manca, uma igreja deficitária, uma igreja que muitas vezes anda olhando para o seu próprio umbigo, ao invés de olhar altruisticamente, olhando para o outro. Jesus, queridos, é o grande exemplo aonde nele se concentrou essa questão maravilhosa de fé, unidade e dons. Jesus operacionalizou a sua vida por fé. Jesus trabalhou em unidade, ele trazia todos os seus discípulos, trazia as pessoas ao seu redor de uma forma altamente produtiva. Eram pessoas distintas, diferentes, com personalidades diferentes, com objetivos até diferentes, pessoalmente falando, mas no convívio com Jesus, ele estava em plena unidade. Plena unidade. E os dons? Os dons, então, em Cristo era uma coisa estrondorosa, maravilhosa, extrapolando toda e qualquer condição de entendimento humano. Mas o que é lindo é ver que Jesus delegava esses dons de maneira produtiva para os discípulos. Os discípulos caminhavam exercendo os dons, trabalhando com Jesus, trabalhando intensamente os dons. Por isso que quando Jesus vai, ele diz: vou deixar o meu Espírito, e ele vos lembrará de tudo o que eu vos fiz e que você tem que fazer. E o que nós temos que fazer nada mais é do que exercitar, exercer os dons. Os dons. Mas como eu estava dizendo, uma das grandes dificuldades que nós temos é o entendimento dos dons. E essa passagem que nós vamos ter aqui agora nos fala disso. Olhem comigo, Efésios capítulo 4, a partir do 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Dons. Com vista, qual é o objetivo? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui nós temos
já no único versículo a essência da finalidade dos dons. Nós estamos aqui vendo aperfeiçoamento dos santos, ou seja, é no exercício dos dons que haverá o aperfeiçoamento de quem? Tanto daquele que exerce o dom, como daquele que recebe o benefício do dom. Há o aperfeiçoamento. Uma igreja que não vive com os dons em evidência não tem como buscar o aperfeiçoamento, porque o aperfeiçoamento vem na aplicabilidade dos dons. É no entendimento e na vivência dos dons que você vai ter o aperfeiçoamento da sua fé, o aperfeiçoamento da prática da fé. Também para o desempenho do seu serviço, ou seja, é através da prática dos dons que nós vamos exercer o mistério da fé ao qual Deus nos incumbiu viver. O mistério dos dons que Deus te deu é para que você possa viver a sua fé diante de Deus e com Deus. Não há outra razão de ser. Quando nós vivemos para adorar, para glorificar a Deus, e ficamos só nisso, Tiago nos puxa a orelha, porque ele diz assim: mostra-me a tua fé, e eu te mostro a minha com as obras. Que obras? Dons, a aplicação dos dons. Que obras? Dons. Muita gente já discutiu essa questão de obras e fé, mas se esquecem que o foco de obras é a prática dos dons. E quando nós temos prática dos dons, nós temos obras. E quando nós temos obras pela prática dos dons, nós temos um povo sendo beneficiado, pessoas sendo instruídas, pessoas crescendo, povo se solidificando, povo vendo a obra maravilhosa de Deus gerando sinais, prodígios e maravilhas. Nós não podemos querer ou ousar ver Deus agir em nosso meio com sinais, prodígios e maravilhas, ou seja, o poder de Deus, e braços cruzados, achando que toda obra que Deus fará de redenção, de cura, de livramento, de salvação, de milagres, vai ser feito para um público espectador, para um público que está diante de uma ação ao qual somos plateia, e Deus é o ator que vai fazer para o nosso entretenimento. Às vezes, que as pessoas buscaram Jesus para ver nele atos e feitos no nível de entretenimento, ele nunca fez. Ele virava as costas e ia embora. Mas ele fazia. O que fazia? Sempre com um propósito. Dons em exercício é a ação de Deus com um propósito. Por isso que é imperativo, meu irmão, minha irmã, é imperativo que nós possamos viver dons. Agora, o que é o lindo e maravilhoso? Imagina todo esse grupo que está aqui. Se todos nós tivermos o entendimento disso e começarmos a colocar diante de Deus que eu quero ser útil, Senhor, com os dons. E evidentemente o Espírito Santo diz que ele distribui os dons como lhe apraz. Ele vai dar os dons para cada um de acordo com a decisão do próprio Espírito, que conhece o seu interior, conhece você e sabe como você age e reage. O grande exemplo disso é a parábola dos talentos, onde ele chama 3 pessoas e dá para essas 3 pessoas dons diferentes. Para um despeja uma quantidade de dons maior, para outro menor, para outro menor ainda. Por que ele fez essa diferenciação? Porque ele conhecia o coração dos 3. Ele deu dons para essas pessoas de acordo com que elas poderiam exercitá-los. E quando, à medida que as pessoas exercitaram os dons e trouxeram resultado com o exercício dos dons, eles ouviram de Jesus: servo bom e fiel, passa para o lado de cá com mérito. Mas aquele que simplesmente não fez nada, recebe o dom, não faz nada, recebe de Deus, na verdade, uma grande reprimenda. Uma grande reprimenda. Porque recebeu o dom e não fez nada com o dom, recebe uma reprimenda. E interessante notar que o dom que ele recebeu lhe é tirado e é dado para aquele que exercitou os outros dons.
Ou seja, Deus nos dá o privilégio de poder trabalhar para Ele, com Ele e para Ele. Mas se nós tomarmos a decisão de ficar no campo da neutralidade, no campo da omissão, saiba que Deus pode tirar até o que Ele te deu. Agora, o que a gente tem aprendido é que quando você vive o dom que Deus te dá e te deu, você é o feliz. Ainda que o outro que recebe o dom se tornará feliz, porque será o beneficiário do dom, mas a virtude de Deus sendo exercida através do servo, da serva de Deus, aquele que exerceu o dom, aquele que disponibilizou o dom, aquele que se prontificou ao dom, esse será feliz, esse se alegrará, esse se tornará útil. E quando nós nos sentimos úteis, nós nos sentimos felizes. Uma das coisas mais graves que nós temos na face da terra é a nulidade. Você se sentir inútil, você sentir que não serve para nada, que você não tem sido realmente vivenciado a sua vida de maneira prática, objetiva. Portanto, o que nós estamos pretendendo é levantar essa questão dos dons, é levantar essa questão de maneira a que nós possamos refletir sobre, não simplesmente receber uma informação. Eu não quero, nem espero que o pastor Hélio venha também trazer informação sobre dons, ou quem quer que use esse púlpito para trabalhar entre nós, para trazer informação. Não queremos informação, queremos entendimento, queremos entender, queremos compreender, porque a partir desse momento do entendimento seremos indesculpáveis. É isso que aumenta de maneira exponencial a tua responsabilidade na questão, a minha responsabilidade na questão. Porque enquanto estamos vivendo na ignorância, ou seja, sem o devido entendimento do que é a importância dos dons e para que eles servem na minha vida e a partir da minha vida, eu posso me excusar fundamentado na minha ignorância. Mas a partir do momento que estamos aqui à luz da palavra de Deus, mostrando, e a passagem que nós estamos lendo nos reporta isso, ele está dizendo, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus amados, o texto está nos levando a crer, a entender que sem o exercício dos dons não teremos o entendimento de Cristo. Sem o exercício dos dons não chegaremos à plenitude de Cristo. Está aqui, é sequencial, está no mesmo contexto, está dizendo aqui, e vai mais ainda, versículo 14, para quê? Para quê? Olha a importância desse texto, para quê? Não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O texto está dizendo a mim e a você, que nós não podemos mais nos colocar na posição de neutralidade, de omissão, ou até mesmo de ignorância, porque estamos aprendendo hoje aqui que sem dom, sem exercício de dons, nós não crescemos pessoalmente, individualmente, não crescemos como grupo, não desenvolvemos a fé, não podemos usufruir da fé, não podemos trabalhar com um grupo coeso, forte, unânime, em prol do reino de Deus. Mas quando entendemos tudo isso e caminhamos nessa direção, então somos um povo mais do que vencedor em Cristo Jesus. O povo unido jamais será vencido. Mas o versículo 15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dons desprovidos de amor. O próprio Paulo diz em outra passagem que é como um sino, que quando começa a bater, só irrita. Só irrita. Pessoas que estão entendendo que a importância dos dons, mas vão através dos dons por objetivos quaisquer que não sejam a vontade de Deus no amor de Cristo, então nós passamos a usar de maneira indevida esse dom, ou dons.
Mas quando estamos cheios de amor, amor pela alma, amor pelo irmão, amor pela causa, amor pelo reino, amor por Cristo, amor pela igreja, então a questão dos dons se torna naturalmente uma ferramenta do dia a dia. Mas quando nós não estamos imbuídos desse amor, então eu sou um espectador. E é esse grande ponto de reflexão essa noite. Se nós queremos continuar sendo espectadores ou instrumentos da mão de Deus. Instrumentos da mão de Deus. Espectadores ou instrumentos da mão de Deus. Espectador é aquele que vem todo domingo na igreja, senta nessas cadeiras e quer ouvir uma boa mensagem para sair cheio daquela mensagem, sair fortalecido e poder tocar a sua semana, de maneira a que ele possa conseguir os seus objetivos, que ele vai conseguir atender as suas necessidades, as suas demandas, e dentro dessas necessidades, dentro dessas demandas, Deus o proveu de força para atender os seus objetivos principais, ou primários, ou pessoais, ou individuais. Mas não foi para isso que Deus salvou. Deus te salvou para que você seja útil ao reino de Deus. E tudo isso será acrescentado. Isso será acrescentado. Mas ele não pode vir à frente. Esse é o grande engano que Satanás colocou dentro da igreja. Que a igreja é para ser um grande reservatório de bênçãos para a vida pessoal de cada um. Isso é mentira de Satanás que inculcou na nossa mente. Nós estamos aqui, meus amados, para servir a Cristo, servir a Deus, servir ao reino de Deus. E vamos servir como? Através dos dons, em unidade. Então, quando nós entendemos dons e andarmos em unidade, então esse povo todo vai ser um povo batalhador, um exército em andamento, um grupo forte, andando para destruir as obras do diabo e fazendo com que o reino de Deus esteja progredindo na sua vida, na vida da sua casa e dessa igreja. E aí, qualquer um que entrar por aquela porta vai sentir a unção de Deus aqui dentro. Mas se formos espectadores, o problema está agora com o pregador. Porque o pregador terá que ser um pregador eloquente, um pregador atuante, um pregador envolvente, um pregador que possa trabalhar com a palavra, trabalhar com a maneira de explicar, de maneira que aquele que chegou saia impactado pelo que o pregador disse, falou e fez. Mas isso é errado. Não que o pregador não tenha que fazer isso, é que nós não podemos chegar aqui por conta disso. A pessoa não tem que entrar aqui por conta disso. Todos nós, quem quer que venha para aqui, tem que estar sendo introduzido nesta nuvem de Deus, que abria o caminho para o povo andar. Quando o povo estava parado, aquela nuvem se locomovia, o povo sabia que tinha que se locomover. Para onde? Para onde a nuvem ia. O povo ia para onde a nuvem ia. A nuvem parava, o povo parava. Isso é andar na observância da vontade de Deus, e não na vontade própria, individual, grupal, familiar, mas na vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós andemos em unidade, que nós andemos em fé e andemos pelo exercício dos dons. É preciso, queridos, compreender que nós temos que ser unidos na palavra, na vontade de Deus e no exercício dos dons. Temos que ser unidos, temos que estar juntos. Como bem diz o ditado popular, não andaria só, não faz verão. Nós temos que estar juntos. Mas se nós estivermos juntos, vivenciando os dons, então essa igreja será uma igreja realmente arrebatadora, de buscar vidas, trazendo vidas para cá, para que essas vidas encontrem Jesus, recebam Jesus, e elas sejam incluídas nesse processo maravilhoso de exercício dos dons. É isso. E o que são dons? Onde estão os dons? O que é isso de dons? Eu quero que nós possamos compreender, queridos, que Deus quer que nós cresçamos, que nós nos aperfeiçoemos. E Ele vem terminar essa palavra aqui no 16, dizendo o seguinte, ó: de quem todo o corpo, bem ajustado, quando o corpo estiver bem ajustado nos dons, cada um exercendo o seu dom, cada um fazendo o que tem que fazer, bem ajustado, e consolidado, ajustado, bem afinado, ajustado e consolidado, plenamente cônscio daquilo que tem que ser e fazer, pelo auxílio de toda a junta, ou seja, um ajudando o outro, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha, é redundante, onde cada um vai estar operando com o outro.
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o crescimento teu passa necessariamente por entender, compreender, decidir sobre Deus. E tem que ser em unidade. Não pode ser só meia dúzia. Não pode ser só meia dúzia. Tem que ser todos em unidade. Não pode ser só aqueles mesmos que sempre carregam o piano. Na igreja sempre tem os carregadores de piano. Sempre tem aqueles que saem à frente para fazer as coisas. E aí tem o seu próprio dom e se sobrecarrega com vários outros dons de outros que estão omissos, vendo e criticando. Nós temos que ser unidos todos. Nós temos que gerar uma nova forma de ser igreja. E eu olho para os olhos de vocês, para o semblante de vocês, e procuro entender o que eu estou falando. Procuro ver se há reflexo no que eu estou falando. Procuro ver se, como diz a nomenclatura atual aí, que fala de fora, o feedback, o retorno. O retorno. E o meu coração se entristece, porque me parece que o retorno não é tanto quanto deveria. Meu coração começa a ficar meio que espartejado, porque eu não posso, não devo falar para as paredes. O Senhor me chamou, o Senhor me trouxe aqui para que nós possamos ser uma igreja que viva pelos dons. Amém? Amém. 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 Essa resposta não é para mim. Essa resposta é para a palavra de Deus. Porque não é o Anísio que está falando, o Anísio está simplesmente ouvindo a voz de Deus e interpretando o texto. A minha participação aqui nada mais é do que ouvir e interpretar o texto. A minha palavra é profética, porque eu estou trazendo para os irmãos uma palavra do Senhor. É uma palavra de revelação. Não é a vontade do Anísio, não é a vontade do Hélio, não é a vontade do Josué. É a vontade do Senhor na tua vida, meu irmão, minha irmã. Essa revolução que tem que começar dentro de você. Se não começar dentro de você, você vai continuar como espectador. E aí? A questão é tua com Deus, não é comigo, nem com a igreja, nem com você. É tua com Deus. Por isso que nós queremos trabalhar dons. Porque é no exercício dos dons que você vai se identificar com a obra. E nós vamos trabalhar esse mês todo sobre isso. Eu vou passar aqui agora uns slides. Esses slides vão trazer um resumo. É o resumo do resumo do resumo dos dons. É só para despertar o interesse. E eu gostaria muito que você... E não são todos, são só 15. Porque eu fiquei preocupado com o tempo. Falei, não vai dar tempo, então domingo que vem eu trago os demais. O pastor Hélio já trouxe 3 hoje aqui. E o pastor Hélio foi mais profundo na explicação e na análise. Eu vou ficar mais na superficialidade, que é no momento só para você começar a pensar. E nós vamos começar a trabalhar isso de maneira mais efetiva nos domingos que se seguirão. E o objetivo é que você possa olhar cada um deles, que eu vou estar trazendo aí, para que você possa compreender e começar a se identificar com cada um deles. E evidentemente, repito de novo, que ele está tão fraco porque... está começando? Tá. Então veja lá. Esses são dons bíblicos. São dons bíblicos. Ou seja, é dons do Espírito Santo. E você vai começar a tentar se identificar com algum deles. Como eu disse, eu só vou trazer 15. Do que vem, eu trago os restantes. Para a gente começar a trabalhar e vou trazer esses de novo. E o objetivo é que você comece a procurar aonde você está. Porque você tem que estar em algum. No mínimo. Senão você não é cristão. Senão você não está salvo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que é salvo tem dom. Meu Deus, se você falar não deu dom, então, meu Deus, você está salvo? Você está salvo? Meu irmão, é isso mesmo. Você tem que ter algum. E a hora que você tiver, se você não tiver nenhum, não fique tão preocupado, vem conversar com a gente, nós vamos descobrir. Nós vamos continuar falando, nós vamos descobrir. Aqui você descubra 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. E é simples assim, ó. Você se identificou com ele, você se simpatizou, você é simpático a ele. Simpático, já acabou. É para começar. Para a gente começar. Tá? Vamos lá. Evangelista é o dom de expor o Evangelho de tal forma aos não cristãos que esses aceitam a Cristo e se tornam membros responsáveis do corpo de Cristo. Esse é o evangelista.
É aquele que fala de Jesus para uma pessoa de maneira tão natural que as pessoas já aceitam Jesus. Ele vai falar, ele dá o seu testemunho de vida, ele fala da sua experiência pessoal. Ele não está pregando, querido. Ele está falando de Jesus. Esse Jesus que cura, que liberta, que salva, que transforma a vida dele, mexe na vida dele, mexeu na vida dele. Eu já vi evangelista recém-convertido e leva a palavra de salvação para outro. Recém-convertido. Não conhece nada da Bíblia e já é evangelista. Basta você ver se você se identifica com isso. Você gosta de falar do amor de Cristo para outra pessoa? Pastor, eu não é do jeito. Então tá bom, então não é isso, não é por aí. Vamos passar. Mas veja se você vai se identificando. Segundo, vamos lá. Roda. Missões é o dom de colocar seus outros dons em prática num contexto cultural diferente. Veja, nós estamos falando aqui de nós praticarmos os dons aqui, no nosso meio, no nosso encontro, nossa sociedade, nossa família. Mas o missionário é aquele que pega esses dons e fala assim: eu vou. Vai lá para outro bairro, vai lá para outra cidade, vai lá para outro país. Ele tem preocupação com as vidas que estão sem Jesus do outro lado da rua, longe de você, longe dele. Esse é o missionário. Ele vai praticar os dons não no nosso meio, no meio de pessoas absolutamente estranhas. Esse é o missionário, seja aqui ou acolá. Então, você tem essa particularidade de estar no meio de pessoas estranhas, totalmente estranhas, situação estranha, cultura estranha, falando de Jesus. Esse é o missionário. Mestre em ensino é o dom de transmitir informações que são importantes para o crescimento da igreja de uma forma tal que outras pessoas são capazes de aprender. Lembra? Você tem um bom professor, um cara maravilhoso, aquela professora é fantástica, ela explica a matéria e você entende tudo. Isso é habilidade. Isso é habilidade. Dom é aquele que vai pegar esses ensinamentos da palavra de Deus, da vontade de Deus, dos princípios, e vai trazer para a pessoa que a pessoa entende, compreende, uma facilidade incrível. Vem aqui dar uma aula, vem aqui fala de uma forma que é simplesmente compreensível. E você entende. Ela tem o dom de fazer você receber aquela mensagem, compreender e entender, seja o que for. E para isso não precisa ser culto, não. Eu já recebi pessoas falando de Jesus, semi-analfabetos. E ele vai falando e você vai ficando assim. Você vai entendendo tudo, vai compreendendo tudo. É dom. O dom não está necessariamente sustentado no conhecimento, mas sim na capacitação do Senhor de transmitir algo. A capacidade de Deus naquela pessoa que vai fazer com que essa pessoa transmita para o outro de maneira muito compreensível. Isso é mestre e ensino. Pastor é o dom de assumir a responsabilidade pelo bem espiritual de um grupo de cristãos. Ninguém está dizendo aqui que pastor é o canudo na mão. Aquele que fez teologia, faculdade, então vai ser pastor. Não. Pastor é o líder de célula, que tem um grupo de cristãos que estão sob a responsabilidade dele, o cuidado dele espiritual. É o trabalho que você vai fazer no seu trabalho, para um grupo de pessoas que você está lá cuidando. É pastor, é pastora. Portanto, nós temos que separar um pouco a questão dentro da nossa condição de igreja presbiteriana do Brasil, que diz que o pastor ou reverendo é aquele que faz uma faculdade, termina e é um ordenado, então ele é um reverendo. Ok, nós sabemos que é assim. Mas pastor e pastora, não. Pastor e pastora é aquele que se tem por dom de Deus de cuidar de outros. Então, se você toma por conta de ter um grupo, uma pessoa, duas pessoas, que você vai discipular, você vai orientar, você vai andar junto, você vai caminhar, você é um pastor. É dom de pastor, é dom de pastora. Nós precisamos desmistificar o cargo para entrar no dom. É preciso tirar o cargo para entrar no dom. Você é um pastor se você tiver esse dom. Se há no teu coração o prazer de acompanhar uma pessoa ou pessoas, há no teu coração prazer, você é um pastor, você é uma pastora. Isso é dom. Não estamos falando de cargo, estamos falando de dom. De dom, não de cargo, dom.
aconselhar, encorajar e consolar, sempre visando o crescimento espiritual da pessoa. Então, aquela pessoa que tem alegria de poder consolar o que está precisando de consolo, aquele que tem uma naturalidade de encorajar o que está desencorajado, aquele que tem naturalidade de aconselhar aquele que está desorientado. E a palavra que vem dela é uma palavra sábia, é uma palavra com conteúdo, é uma palavra altruísta, é uma palavra que vai de encontro à necessidade do outro, é uma palavra que vai de encontro àquilo que a pessoa está precisando naquela hora. É uma palavra que chega para gerar solução, ou se não solução, acalinho, conforto. Nós percebemos quando a pessoa tem dom para isso, que a pessoa se torna eficaz naquilo. Não porque ela seja inteligente, não porque ela seja equipada, mas é porque ela tem o dom de Deus. O Espírito Santo a chamou e a capacita para isso. E portanto ela não precisa ser eloquente. Às vezes basta saber dar ombro. É uma pessoa que tem o dom de exortação. Nós temos a palavra exortação como se fosse correção, e não é correção. Ainda que possa ser correção de rumo, mas não como uma forma de repreensão, mas muito pelo contrário, é uma forma de encorajamento, de solidez, de ajuda, de amparo, de amor. Isso é exortação. Apóstolo é o dom de plantador de igreja. Aí observação, muitos entendem que esse dom de forma apostolar deixou de existir após os apóstolos de Jesus, né? Nós temos uma controvérsia hoje, que várias denominações hoje usam o cargo, o título de apóstolo, né? Nós não estamos aqui para dizer para eles que eles não devem fazer isso. Nosso entendimento é um entendimento que apóstolo não é cargo, não é função, é o dom daquele que tem a vontade de plantar a igreja em outros lugares. É aquela pessoa que tem uma disposição de realmente estruturar a igreja aqui e acolá. Então isso não é função, é dom. Então hoje nós temos em muitas igrejas com função apostolar. Nós entendemos que não é isso hoje. Mas o apostolado hoje, para nós, é esse dom de você gerar outras igrejas em outros lugares. Profecia é o dom de entregar a mensagem de Deus por meio do Espírito Santo ao corpo de Cristo. É o que eu estou fazendo para vocês. Eu estou fazendo aqui agora, ministrando uma profecia. Eu estou ministrando a vontade de Deus. O que o Senhor falou comigo, e está falando comigo através da palavra, para cada um de nós. Isso é revelação e é profecia. Muitos entendem profecia de forma diferente. Entende aquela coisa do eu vou conhecer o meu futuro. Então eu quero, através da profecia, conhecer o meu futuro. Quando a pessoa tem essa intenção no coração, ela já está errada. Porque Deus não vai revelar futuro para ninguém a partir da vontade de alguém, quem quer que seja. Mas Deus pode revelar algo para a tua vida, num contexto da tua vida, através de uma pessoa, pode, através de um sermão, pode, através da leitura de um texto, pode, porque Deus pode tudo. Deus pode tudo. Mas é a partir da iniciativa dele, não tua. Dele. Ele terá a iniciativa de levar até você um conhecimento que ele quer que você tenha. Para isso ele pode usar um amigo, um irmão, um pastor, um conhecido, que vai te trazer essa condição para você. Você entender que tem que ter um entendimento daquilo que você não está tendo. Você não está tendo. Seja no sermão, seja na palavra, seja no teu próprio estudo. Sozinho em casa, você está lá tendo a mesma palavra, e a palavra se torna uma profecia para você. Alguns hoje em dia já dizem que profecia é tão somente e exclusivamente a abordagem bíblica. Nós estamos dizendo que Deus não se restringe somente, tão somente à Bíblia. Ainda que a palavra de Deus seja sua palavra inerrante, de vida e prática, regra de vida e prática para todos nós, e é inerrante. Mas Deus pode encontrar você para trazer uma palavra para o meu coração, que eu estou precisando de conforto, consolo, orientação, através de uma orientação profética. Línguas, uma outra questão hoje um tanto polêmica, é o dom de falar com Deus em uma outra língua ou idioma. Então nós temos aí a questão de grossolaria, é isso, né? Grossolaria, mas é isso, né? É esse termo. E aí tem uma questão.
Quando aconteceu os apóstolos estarem reunidos, Jesus já tinha sido ressurreto, por ocasião do Pentecostes, eles receberam um dom de línguas. Ali especificamente, não foi línguas estranhas, mas línguas conhecidas. As pessoas que estavam ali naquele local eram pessoas de várias nacionalidades. E aqueles discípulos, aqueles homens que receberam aquele dom, eles receberam o dom para falar na língua materna de cada um deles, sendo eles pessoas incultas, que mal falavam o seu próprio idioma, porque eram semi-analfabetos, alguns deles. Mal falavam o seu próprio idioma. E passaram a falar no idioma materno das pessoas que estavam ali. E as pessoas começaram a entender pela sua língua mãe o que eles estavam falando. Foi altamente impactante. Imagina, você ter um plenário, italianos, alemães, japoneses, chineses, e de repente pessoas começam a falar nos seus idiomas maternos. É tremendo, imagina o impacto que foi isso. Mas logo em seguida, Pedro vai a um lugar que é a casa de um funcionário público romano, amando de Deus. Deus chama Pedro, e Pedro está descansando no terraço da casa, e ali ele tem uma visão de Deus, e Deus fala para ele: você não fique com as suas tradições, porque na visão vinha um manto, em cima do manto haviam várias aves, vários animais, e Deus diz: come. Ele dizia: não vou comer, porque é impuro. Ou seja, eram animais, eram aves que estavam em desacordo com a lei. E Deus disse: o que eu santifiquei é puro, coma. E ele acorda com aquela visão, e a visão ainda fala para ele que viriam pessoas que iriam levá-lo para a casa de romanos para ter experiências com Deus. E ele vai. E quando ele chega lá, ele percebe que aquelas pessoas estão falando parecido com o que ele viu em Pentecostes. Aquelas pessoas estão falando, mas ele percebe que não é mais uma língua materna, porque ali só estavam romanos. Tem romanos ali naquele lugar. E eles estavam falando uma coisa diferente. Ali não era mais aquela mesma disposição que aconteceu lá em Pentecostes. Portanto, nós temos as duas coisas. E hoje há uma grande discussão em torno disso. Uma grande discussão. Porque há teólogos que dizem que isto encerrou definitivamente lá no tempo da igreja primitiva. Outros dizem que não, que hoje acontece. E outros ainda dizem que é condição para ter uma vida plena com o Espírito Santo. Nós ficamos realmente no tempo da palavra. A palavra diz para nós que isso é um dom. E a finalidade é falar com Deus. E a finalidade é autocrescimento. E quando houver qualquer disposição pública que fale um de cada vez, só se tiver intérprete, que é o outro dom, vira. Olha, que é a interpretação de línguas. Somente poderá ter isso em público ou no corpo se houver outro que interprete. Se não houver outro que interprete, não fale. Porque o dom de língua é para uso específico da pessoa com Deus. E Paulo exorta a que a igreja não use isso de maneira irresponsável. Portanto, os teólogos, de maneira geral, deixaram esse dom um tanto quanto de lado, até porque Paulo deixa de lado. Paulo diz assim: melhor você falar com entendimento do que 300 vezes em língua, quem chegar uma pessoa estranha na igreja, ele vai entrar e vai dizer assim: está todo mundo louco aí, não entende nada. O próprio Paulo orienta isso. Agora, aqui é um dom, não há como fechar a Bíblia, é um dom. Olha, serviço é o dom de se engajar para realizar tarefas que possam desenvolver uma comunidade, igreja ou reino de Deus. É serviço, é a diaconia. É um trabalho. Você chega aqui na igreja, bem disse hoje de manhã o pastor Hélio, você chega na igreja, as cadeiras estão espalhadas, você tem prazer de arrumar, você tem prazer de ir lá na cozinha e ver algo para fazer, você faz.
Você tem prazer de ver uma criança aqui, você vai cuidar da criança. Você tem prazer de estar a serviço do reino. Tem prazer. Não é algo pesado, não é algo extenuante, é um prazer. Servir, trabalhar, fazer, ir lá cuidar do carro. Eu conheci um juiz, que hoje é desembargador. É desembargador. E a função da igreja dele é ser cuidador do estacionamento. É um desembargador hoje. E a função dele é cuidar dos carros no estacionamento. Por quê? Porque ele tem o dom de serviço. Para ele faz com alegria, com prazer, sem demérito nenhum. Até porque não tem demérito nisso. Mas algumas pessoas querem colocar demérito ou diferenciação. Olha, liderança é o dom de transmitir e guiar pessoas para trabalharem juntas em harmonia para alcançar os objetivos de Deus para a igreja de Jesus Cristo. Liderança é ter aquela pessoa que tem a natureza natural, faz naturalmente, de guiar as pessoas para servir em harmonia a igreja, o reino de Deus. Isso é liderança. Roda. Socorro e misericórdia, o pastor falou hoje sobre isso. É o dom de sentir verdadeira empatia por pessoas com problemas e agir para ajudá-las com atos concretos. Ou seja, não é assim, meu irmão, vou orar por você, vai com Deus. Estou orando, meu irmão, estou orando. Nada contra a oração. Mas o dom de misericórdia, socorro, é aquele que vai de encontro ao outro, na sua dificuldade, no seu momento, e vai estar com ele. Vai interferir com ele, vai agir com ele. É atos concretos. Não é místico, nem espiritual. Atos concretos. Isso é dom misericórdia. Acabou? Vamos lá, roda aí. Administração é o dom de realizar tarefas para o crescimento da igreja, mantendo uma boa organização administrativa. Tem pessoas que têm esse dom. Ele tem o dom natural de organizar as coisas, de fazer as coisas funcionarem bem no âmbito administrativo. Roda. Hospitalidade é o dom de receber de forma calorosa, quer em sua casa ou na igreja, as pessoas estão chegando. Queridos, isso é uma necessidade premente. Todos os dons são, mas imagina, chega a pessoa aqui, eu tenho que ficar brigando com você para cumprimentar a pessoa. Eu fico olhando para você, aí não vai falar, vai receber um abraço, desculpa, irmão. Vai receber um abraço aí, ó. Por quê? Porque você não se levanta. Mas aquele que tem o dom faz isso com naturalidade. Levanta, abraça, beija e vai acolher bem, vai visitar. Quem lembra de uma irmã que tinha esse dom assim, exponencial na igreja? Uma irmã que não está mais conosco, sabe, há muito tempo. Quem lembra? Midori. Quem conheceu sabe. Midori era tremendo nesse dom. A pessoa chegava aqui, ó, e temos algumas pessoas aqui que estão aqui por causa dela. Ela chegava, ela já encostava e já levava para a casa dela. E levava mesmo, até para dormir na casa dela. E dava pastel. Dá-lhe pastel. Hospitalidade. Roda. Contribuição é o dom de contribuir com os seus bens materiais para o reino de Deus, com alegria e generosidade. Dá e dá com alegria. Não é aquela dada por obrigação, porque o presbítero chama para dar, porque tem que trazer, porque tem que fazer, porque a igreja tem necessidade, porque tem despesa, e fica uma monte de história para fazer você trazer a contribuição que deveria ser espontânea, natureza, natural e alegre e feliz. Mas tem aquele que gosta de dar, ele tem prazer de dar. É dom. Acho que agora acabou. Amados, volta lá, só agora vamos fazer rapidinho, cinema. Tipo cinema. Começa. Vai lá na primeira. Olha lá, vai passando. Evangelista, missões, mestre, ensino, pastor, exortação, apóstolo, profecia, línguas, interpretação, serviço, liderança, socorro e misericórdia, administração, hospitalidade, contribuição. 15. Temos 30. Então, amados, esses 15, vê se já se encaixam em Deus. Olha, Deus. E no domingo que vem nós vamos passar os outros 15. Para que nós possamos entender aonde nós nos encaixamos no reino de Deus, na igreja de Deus, na vontade de Deus. Amém? Amém. Baixe sua cabeça, olhe um pouquinho e veja se alguma coisa te tocou. E eu gostaria que em oração agora, todos ficando com os olhos fechados em oração, você vai levantar a sua mão, todos em oração, todo mundo com os olhos fechados, só eu vou ficar com o olho aberto. E você vai
levantar o braço se algum desses dons tocou em sua vida. Você se enxergou em alguns deles, né? Você levanta, orando a Deus, levanta o braço, né? Para ver se há alguns desses dons, você se enxergou, você se viu, você se vê, você teria prazer de estar atuando em algum desses dons. Ore ao Espírito Santo, fale com o Senhor Jesus, e me diga se você se identificou com alguns deles. Levanta a sua mão, mantenha a sua mão levantada. Amém, 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 amém. Jefferson, para trás? Ah, tá bom. Não, deixa, pode deixar. Depois nós ia pedir uma música, mas depois de perto. Então você que está com as mãos levantadas, diga assim: Senhor Jesus, eu quero nesse momento entregar em tuas mãos esse entendimento que o Senhor acabou de me dar. Eu quero desenvolver isso, Senhor. Eu quero crescer nesse dom. Eu quero ser útil. Eu quero, Pai, que o Senhor me use para o teu engrandecimento, para a glória do teu nome. Meu Deus, Senhor Todo-Poderoso, eu sou e tenho desconhecimento disso, preciso aprender, preciso compreender. Que o Senhor possa colocar no coração de cada pastor, de cada presbítero, o entendimento de nos ensinar, nos ajudar a compreender esses dons e colocá-los em prática. Por isso, amado Pai Celestial, tome conta agora da tua igreja e faça com que isso seja uma realidade prática em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. É só o começo, hein? É só o começo. E eu quero dizer que uma igreja que vive nos dons, uma igreja que cresce exponencialmente. Não em número, isso é detalhe, mas cresce no conhecimento e na graça do Senhor. A gente vem falando há muito tempo sobre essa questão de conhecimento, crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Encontramos na palavra de Deus, na vontade do Senhor, a forma. Basta viver e colocar em prática. Quero convidar os pastores, os presbíteros, que estão se compondo à mesa comigo.